Pelas ladeiras e ruas do Centro Antigo de Salvador, a história baiana e brasileira é contada. Nas paredes e tetos dos prédios, dos sobrados e de monumentos datados a partir do século XVI, estão marcas de um tempo quando a aristocracia soteropolitana era composta por senhores de engenhos. Tudo está registrado em azulejarias e pinturas das naves das igrejas, mas durante muitos anos, esta riqueza cultural e histórica ficou em ruínas. Seguindo exemplos de países europeus, como Itália, França, Inglaterra e Espanha, a Bahia começa a preservar a sua história guardada em tesouros monumentais. O jeito que eles estão começando a cuidar, você vê assim a restauração, então que você vê que o povo aqui dá valor para a história. Então, onde que você vê, você tem um pouquinho alguma coisa escrita da história, né? Tem certo lugar que você vai que não tem isso. Então, aqui onde você vai ter uma historinha para contar alguma coisa para alguém falar. Então, aqui é muito interessante porque você está sempre situado, você está sempre sabendo o que você está vendo. E é muito bonito mesmo. Por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, PRODETUR, aos poucos o que estava escondido vai sendo revelado. É desta forma que monumentos e obras de arte são restaurados. Um exemplo é o Palácio Rio Branco, antiga sede do governo baiano. Em estilo neoclássico, as obras no palácio estão sendo concluídas e a estimativa é que a inauguração ocorra em maio. Nesta última etapa, os restauradores fazem um acabamento e a limpeza. O local, que já foi palco de grandes decisões políticas até 1979, recebeu diversas intervenções, tanto na estrutura física quanto na artística. O trabalho minucioso de restauradores e arquitetos revela detalhes antes encobertos pela má conservação. É uma obra minuciosa e de bastante importância para a história e para a cultura da Bahia. Por isso, nós da Concreta, nós temos um corpo técnico, consultores que nos apoiaram em cada fase da obra. Tinha um consultor responsável, tinha uma empresa responsável trabalhando em conjunto para que nós conseguíssemos reintegrar todas as obras de arte e todas as pinturas do prédio. Outra obra importante que deverá ser entregue em maio à população é a Igreja e o Cemitério de Santa Luzia do Pilar. Quem olha hoje para o local nem imagina que do cemitério, com jazigos do século XIX, foram retirados 2.500 toneladas de lixo e entulhos, o equivalente a 300 caçambas. A fonte de Santa Luzia, responsável por atrair diversos fiéis, também receberá tratamento especial. A Casa das Sete Mortes e a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos fazem parte da restauração, que visa deixar o centro histórico mais bonito. Para nós concluirmos toda a parte do cemitério do Pilar e o restauro de alguns bens móveis integrados, o IFAM aprovou um aditivo suplementar de 1.200.000. Uma outra igreja que estamos trabalhando e também teve de ter um aditivo é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Pelourinho, em que foi feita uma estimativa de custo para um determinado tipo de serviço. Quando a gente começou os serviços, verificamos que a situação do telhado exige um trabalho suplementar, então uma obra que deve ser concluída em setembro, outubro. O Centro Antigo tem sido um dos principais focos de ações do Estado. A recuperação no local dinamiza a economia e atrai turistas. As intervenções fazem parte do plano de reabilitação e todo o processo tem como um dos objetivos desenvolver a economia local. Por isso, as fachadas das lojas abaixo do sapateiro foram recuperadas. No Mercado Municipal São Miguel, as obras de restauração ainda serão iniciadas, onde serão investidos mais de 10 milhões de reais. Ainda está incluso no projeto a construção da passarela para ligar Joana Angélica ao Centro Histórico, onde está previsto o acesso ao mercado. O acesso da Baixa do Sapateiro, o processo já está praticamente em licitação, vai requalificar toda a Baixa do Sapateiro do ponto de vista de acesso ao Centro Histórico e de ligação dessa parte da cidade com o restante da cidade. Estamos sentindo sim um impacto positivo porque essas obras foram concluídas antes do final do ano e já tivemos um aumento de venda significativo em dezembro em virtude dessa melhoria. É nosso sonho. Eu, por exemplo, não quero morrer sem ver esse mercado reformado. Dentro do plano de reabilitação, há também a iluminação das ruas e avenidas do Pelourinho, que dão um ar colonial aos logradouros do bairro histórico. A habitação é outro foco do projeto, e por meio do programa Monumenta,
imóveis habitacionais estão sendo reformados. Todo este investimento beneficia principalmente os comerciantes, que passam a ter mais clientes em seus estabelecimentos. Toda obra que tem sido realizada no Pelourinho, elas são bem-vindas, principalmente porque consegue atrair um público, não só o público da cidade, mas sobretudo o turista que quer ver a área bem conservada. A preservação da história artística e cultural é um dos atrativos da capital baiana. Não é à toa que Salvador é um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo. Tem munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, a lembrança de donzelas.